Olá, querido, querida, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida, que bênção, que bom ter você aqui. Olha, nós estamos avançando cada vez mais e essa é a nossa quarta e última aula deste módulo aqui, deste curso Doutrinas Bíblicas. E a minha oração é para que de fato você tenha sido abençoado no decorrer deste curso, no decorrer desse treinamento, tá bom? E que você faça todas as tarefas que lhe foi pedido durante cada curso, durante cada momento que nós estivemos juntos nessa caminhada. A cada momento que nós buscamos, que nós aprendemos, que nós nos disponibilizamos a buscar ainda mais de Deus, a buscar ainda mais do Senhor, tá bom? Então, olha, parabéns para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E o bom de tudo é que você vai continuar tendo acesso às aulas, para que você possa rever quantas vezes quiser e quantas vezes você julgar necessário. Sabe, o segredo para que você de fato seja bem-sucedido e alcance o resultado esperado, o resultado desejado, é fazer sempre mais do que aquilo que lhe é pedido. Nós precisamos parar de sentir dó da gente e começar a dar o nosso melhor para que a gente também obtenha o melhor que a vida que Deus e que o universo tem a nos oferecer, sabe? Então, olha, dedicação é a palavra-chave para você ir além. Imagina, se você está fazendo o que todo mundo faz, é lógico, você vai obter os mesmos resultados que outros. Então é necessário que você saia da manada, é necessário que você seja diferente, é necessário que você faça um esforço a mais. Sabe, se todo mundo está fazendo um esforço de 10, faça 11, faça 12. Procure sempre ir além, procure sempre aumentar a tua capacidade de aprender, procura sempre expandir o seu entendimento. Por que, pastor, isso é importante? Olha, porque você fazendo isso, você vai estar sendo diferenciado dos demais. Você tem a capacidade e a ousadia para ir além do que as outras pessoas têm ido, tá bom, meu amado? Então reveja, principalmente esse curso aqui, esse módulo é doutrina da igreja. Isso é relevante demais para a sua vida. Por quê? É coisas que a gente vive diariamente dentro do cristianismo, dentro da estrutura eclesiástica da qual fazemos parte. Então, faz-se necessário que você entenda. Se você quer ser um obreiro, então para ser um obreiro aprovado, você precisa saber de fato essas coisas, tá bom? E é isso que nós estamos aqui, para compartilhar, para te incentivar a continuar evoluindo, a continuar crescendo de fórmula de contínua, tá bom? Sempre, todos os dias você cresce um pouquinho. A ideia é a seguinte, que amanhã você seja melhor do que hoje, que depois de amanhã você seja melhor do que amanhã. Você está em um progresso, em crescimento, em aperfeiçoalização, se aperfeiçoalizando a cada dia, a cada dia, a cada dia. Amém, querido? A cada dia, com esforço, com dedicação, com disciplina e com perseverança, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Foi isso que Jesus disse que nós somos, luz do mundo e sal da terra. E então nós precisamos permitir que essa luz brilhe. E a Bíblia diz isso, olha, permita que a sua luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o que nós temos que ter em mente? Nós vamos fazer o nosso melhor, as pessoas vão olhar para você e falar, caramba, fulano está dando o melhor de si, é uma pessoa competente. Eles vão dizer, por quê? Não, é porque eles servem a Jesus, glória a Deus por isso. É isso que a Bíblia ela está nos ensinando, que é o que nós devemos fazer. E hoje nós vamos aqui, olha, sobre a doutrina da Igreja de Jesus Cristo. Você é a igreja. Então lembre-se, em primeiro lugar, que juntos somos membros do corpo de Cristo, né? E individualmente nós somos o corpo, nós somos a igreja do Senhor. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus fala assim, olha, também falando para Pedro, também te digo que tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando não é que Pedro seria a base da igreja de Jesus, porque a igreja católica, por exemplo, ela vai usar esse texto para afirmar que Pedro foi o primeiro papa e que ele era a base. Não, o contexto dessa história é o seguinte: Jesus chega nos seus discípulos e faz a seguinte pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí eles começam a falar dizendo: olha, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. E aí Jesus olha para os seus discípulos e faz a seguinte pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, como era atrevido, ele toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha e diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra, ele está se referindo ao quê? A pedra angular. Lá na epístola de Pedro, quando você for ler, Pedro vai falar assim, que Jesus é a pedra angular, é a pedra principal de uma construção. Então, Cristo está dizendo, em cima da revelação de Pedro, porque Jesus, antes de falar esse versículo aqui, ele disse assim: olha, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Então eu te digo também agora, que sobre essa sua revelação, sobre esta pedra angular, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja está edificada, ela nasceu em cima da revelação de que Jesus Cristo, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta pedra, Jesus, a pedra angular, a pedra principal, a igreja foi edificada. Amém? Então não entra mais em confusão em relação a este versículo, em relação a este verso, porque muitas vezes nós somos tentados a mudar o sentido da Bíblia. E eu sempre falo isso, que nós precisamos ler a Bíblia dentro de um contexto. O que vai fazer a diferença é o contexto da palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Então, olha, não fica você achando, não fica você pensando que aqui no nosso curso, no nosso treinamento, nós vamos estar distorcendo a palavra de Deus. Porque nós não vamos fazer isso, tá bom? Entendemos que o significado amplo da terminologia igreja seja os chamados para fora do mundo para serem santos ou para serem separados. Nós não empregamos aqui a palavra igreja no sentido da construção de templos, mas sim da vida de pessoas que são santas, que são separadas, que foram chamadas, sabe? Chamadas do mundo para pertencerem a Deus, tá bom? Então, olha só, no Novo Testamento, o termo designa um conjunto do povo de Deus. Então, tenha isso em mente, que se reúne como cidadãos do reino de Deus, tá? Vou pegar aqui a minha Bíblia, segundo Efésios, nós vamos ler também aqui alguns versículos hoje. Isso é importante, irmão. Isso é bom, olha, que você fique bom de Bíblia, tá bom? Para você ler. Eu vou ler agora aqui para você, Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19, diz assim, palavra do Senhor. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus, com o propósito de adorar a Deus. Então o que nós entendemos? Que a palavra igreja é o povo de Deus que se reúne como cidadão do reino de Deus com o propósito de adorar a Deus. Isso é igreja. Amém, querido? Depois você lê aqui esse texto de João, é quando Jesus faz aquela revelação dizendo, olha, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A palavra igreja pode referir-se
a uma igreja local. Também se refere a isso. Vamos ver aqui essa passagem de Mateus 18. Olha só, Mateus 18, versículo 17. Vamos ver o que está dizendo lá. Mateus 18, 17 diz assim: E se ele não os atender, dizei-o à igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja, considera-o como publicano e pecador. Então, nesse sentido, o contexto desse versículo que nós lemos, eu vou sempre estar trazendo o contexto para que você entenda. Jesus falou: olha, se teu irmão pecar contra ti, vai lá e tenta se reconciliar com ele. Se ele não quiser te ouvir, diz à igreja. E essa igreja está se referindo ao conjunto de pessoas que se reuniam em um local, ou seja, a igreja no sentido universal. Olha só, Atos, que Atos mostra a igreja no sentido universal, tá bom? Atos 16. Tá fácil para você achar Atos, né? Atos 16, versículo 18, diz assim a palavra: Isto se repetiu por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se... É isso mesmo, Atos 16, 18? Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E Atos também 20, versículo 28, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então vamos lá. A igreja é composta por filhos de Deus através de Jesus Cristo. Exatamente isso. Isso é a igreja. Pessoas que nasceram de novo, porque lá em João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer o quê? Mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Tá bom? Então a igreja ela é composta de filhos de Deus em Jesus, de pessoas salvas em Jesus. Amém? Pessoas que irá morar lá na eternidade, que irá morar nos céus. Hebreus capítulo 12, versículo 23, Hebreus 12, 23, diz assim, e vou ter que ler a partir do 22, tá bom? Mas tendes chegado a Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hortes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, essa igreja também, ela vai se reunir lá na glória. Amém ou não, irmãos? Está animado para ir morar no céu? Olha só, querido, o texto aqui de Hebreus, que eu acabei de ler, ele fala igreja dos primogênitos inscritos no céu. A palavra primogênitos, ela está o quê? No plural, indicando que todos os filhos de Deus compõem a igreja que está arrolada nos céus. Todos os filhos de Deus. Por isso que ela fala dos primogênitos, incluindo todas as pessoas, todos que pertencem à família de Deus, todos aqueles que nasceram em Jesus. Amém? Vamos lá. Todos os que aceitam a Jesus compõem o quê? A igreja que vai para o céu. Olha o que diz João 12, João 1,12. Mas todos, a quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o que diz Hebreus 12, 22 e 23. Mas tendes, é o texto que eu acabei de ler e vou repetir. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha o que diz Paulo em Efésios. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Olha o que Paulo diz a Timóteo: sabais
saibais como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha que Paulo, o que o escritor de Hebreus vai dizer novamente. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, porque Deus não habita em templos construídos pela mão humana, mas no templo que ele mesmo construiu, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a confiança e a glória da esperança. A compreensão dos textos que acabamos de ler é muito simples, querido. Olha só. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e se torna filho de Deus. Ao tornar-se filho de Deus, você é transformado na casa de Deus, em morada do Espírito Santo. Então tem esses passos. Você entrega a sua vida para Jesus, reconhece o seu pecado, aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser filho de Deus e também se transforma em casa de Deus. E sendo casa, você é automaticamente a igreja de Jesus Cristo na terra. Amém? Essa igreja representa o quê? O corpo do Senhor movendo-se na terra e fazendo a obra do Pai. Ou seja, nós somos a igreja em movimento, a igreja viva do Deus vivo. E é lógico que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, de acordo com essas referências, ele não vai levar uma parte do seu corpo e deixar a outra. Mas como Paulo disse, estaremos para sempre com o Senhor. É isso que Paulo acreditava, defendia e ensinou na igreja. Naquele dia será uma grande festa entre o noivo e a sua igreja noiva. De acordo com Coríntios, 2 Coríntios 11, 12 e Efésios. Eu vou ler esse texto porque é importante. Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Segundo aos Coríntios 11, versículo 2. Vamos lá, irmãos. Diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, olha só, o apóstolo Paulo escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento e nunca fez separação entre o povo que servia a Deus, mas sempre chamava todos os servos de Deus de igreja de Jesus Cristo. E Paulo, ele também mostrava com clareza que um dia estaremos com o Senhor. Por isso, seja fiel, esteja pronto para o toque da trombeta, irmãos. Quero ler para você aqui, olha, Romanos 16. Vamos ler aí? Talvez você não pode abrir aí agora a sua Bíblia, mas grava aí. Eu quero ler esses textos porque são referências do que Paulo estava dizendo. Então vamos começar aqui com Romanos 16, que Paulo diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas vos saudam. Paulo nunca fez separação. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz assim, deixa eu marcar aqui para você, para que você vá entendendo também. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, chamados para ser santos. Então, essas aqui são referências que você vai ver, eu não vou ler todas aqui, querido, que, você pode ver aí, é que Paulo ele está chamando os cristãos de igreja. Qual é a ideia? É mostrar que nós de fato somos a igreja. Paulo nunca se referiu à construção como igreja. Hoje o que está comum é a gente fala da construção do templo, os pastores estão enlouquecidos, construindo, fazendo grandes construções, grandes aparatos, sendo que Jesus nunca ligou para isso. Sendo que deveriam estar edificando vidas, investindo em pessoas, investindo em curas, em libertação, investindo em restauração. Tá bom?
Então você entenda, meu irmão, que o compromisso de Deus é com você, não é com a estrutura. A igreja é o povo em movimento. Agora vamos falar sobre a missão da igreja. Olha só, a missão da igreja no mundo é continuar a transmitir o amor de Jesus que uma vez foi expresso lá na cruz do Calvário. Essa é a nossa missão. Nossa missão, querido, é isso, é levar esse evangelho, é ministrar esse amor que liberta, que tem o poder para salvar o homem. Foi essa a última ordem de Jesus para a sua igreja, lá em Mateus 18, 19. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A incumbência de pregar as boas novas de Jesus Cristo deve estar em cada cristão, deve estar enraizada dentro do seu coração, que autenticamente tenha recebido o novo nascimento, mas só sente esse desejo de levar pessoas para o céu, um cristão que genuinamente é nascido de novo, alguém que já experimentou, porque aí você sabe que é tão bom e você quer compartilhar. Meu irmão, olha, se você acha que está indo para o céu e não tem o desejo de levar outros com você, alguma coisa está errada. A prova é que muito provavelmente você não está indo para lá, você está indo para outro lugar, você está indo na igreja, você gosta dos movimentos, mas de fato para o céu fica aqui as dúvidas, porque se você está indo, você tem desejo de evangelizar, você tem desejo de levar outras pessoas, amém? Sabe, a missão da igreja é levar a salvação, e o motivo, por quê? É um motivo de grande alegria. Lucas 10, 17 vai dizer que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Entenda isso, não há festa no céu quando você ganha um aumento de salário. Não há festa no céu quando você compra uma casa. Não há festa no céu quando você compra um carro. Não há festa no céu quando você fica milionário, bilionário, multimilionário. Mas a festa no céu quando um pecador se arrepende, se converte, porque ele não vai mais morrer de forma eterna. Você entende que a agenda do céu ela é diferente da nossa? Que nós precisamos alinhar a nossa agenda? Amém? Nós andamos contrário, meu irmão, muitas vezes com aquilo que Deus ama. Nós precisamos amar o que Deus ama. Amém, querido? Amém, irmãos? Olha só, acredito que a pessoa que está em comunhão com o Espírito Santo sente essa necessidade de falar do amor de Deus. Isso é natural para um cristão, irmãos. Nós precisamos sentir esse desejo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Neste ano, quantas pessoas você já evangelizou? Para quantas pessoas você já levou a palavra da salvação? Para quantas pessoas você disse, olha, Jesus te ama, morreu na cruz para salvar você. Ele morreu para que você não pudesse morrer eternamente. Amém? Sabe, algumas pessoas argumentam de forma preguiçosa que, não, quando eu sentir, então eu irei falar da graça de Jesus. Eu vou até sublinhar isso aqui, porque a frase mais comum para crente preguiçoso é essa. Não, pastor, olha, eu não estou sentindo. Irmão, presta atenção. Jesus não perguntou se você estava sentindo. Deus não trabalha com esse negócio de sentimento. Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com decisão. Ele não perguntou, no dia que você sentir, vai lá e pregue o evangelho. Não, mas ele disse, ide, pregai. Ide, não estou sentindo, ide. Estou com vontade, ide. Estou sem vontade, ide. Estou com preguiça, ide. Estou com coragem, ide. Amém? Essa é a missão da igreja. A maior missão é essa, irmãos. Sabe, para de andar por sentimento, porque sentimento dá e passa. Muitas vezes eu quero fazer uma coisa daqui, uns 2 minutos eu já estou querendo fazer outra, porque sentimento é assim, vai e vem, vai e volta, aumenta e diminui, mas a ordem permanece. O desejo para a salvação, a igreja, ela é incumbida desta missão, não de sentir, mas de ir. Amém? A palavra de Deus é clara, ide. Ou seja, já temos mandamento para trabalharmos e pregarmos sobre o amor de Jesus. Mas muitos ainda dizem, mas quando eu vou, quando eu devo ir? A Bíblia diz assim, olha, lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ide a tempo e a fora de tempo. Que a gente vai lá, pastor, olha, eu senti que não era o tempo, porque ainda usa a Bíblia, né? De forma errada, mas usa. Não, porque a Bíblia diz lá no livro
Eclesiastes ou em algum lugar aí da Bíblia está dizendo: olha, há tempo para todas as coisas. Eu ainda senti que não era tempo de pregar. Irmão, balela, blá, 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 blá. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, menos para pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus, Paulo vai dizer: prega a palavra. Eu vou ler aqui para você, irmãos, para você ter noção de como a coisa funciona, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Entende isso? Com toda a longanimidade e doutrina. Sabe? Insta, quer seja oportuno, quer não, irmãos. Meu Deus do céu. Olha só, irmãos. Por isso, precisamos o quê? Trabalhar, pois o nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu gosto muito desse versículo aqui, olha, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha só o ensinamento e o motivo da nossa incansável batalha, missão. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sejam sempre inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha só, ele está dizendo assim: não para, porque tudo que você fizer terá recompensa. Deus não deve nada para ninguém. Imagina só, pensa você junto comigo, o Deus Todo-Poderoso. Você acha mesmo que ele iria ficar devendo algo para o homem, para a sua criatura? De forma alguma, meu irmão. Agora vamos lá, querido. Provas bíblicas que somos salvos em Jesus. Prova bíblicas que iremos para o lar celestial. Dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se então a promessa do arrebatamento ao céu da sua igreja. Jesus disse lá em João 14, 3. Eu vou ler aqui nessa versão aqui, irmãos, porque eu vou já dizer por quê. Presta atenção que a versão da Bíblia é importante. Essa versão aqui diz assim, ó: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a versão corrigida. É por isso que eu sempre estou indicando para você a versão revista e atualizada. Olha o que vai dizer o mesmo versículo, 14:3. E quando eu for, essa aqui ela coloca uma dúvida. No original não tem esse se, mas ela colocou uma dúvida. Ó. Se eu for e vos preparar lugar, então essa versão ela não é legal, ela não está fiel ao original. Essa é a versão corrigida. Então você olha na versão revista e atualizada. Por isso que eu falo que ela é mais próxima da língua grega, do original do Novo Testamento. Nessa aqui, Jesus fala assim: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Não deixa dúvida. A Bíblia, em vários lugares, queridos, ela fala do céu e da nossa ida para este lugar glorioso. Então, olha só, aqui você vai ter alguns versículos que falam isso e nós vamos ler todos eles. Eu vou destacar os versículos, em verde. Olha só o que Jesus disse assim: ó, depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão. João está tendo uma revelação do futuro no livro do Apocalipse. Se você não sabe isso, o Apocalipse é a revelação de tudo, é a conclusão da história. Então fala assim, olha, depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas que estavam em pé diante do trono e da presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Então João já teve uma visão do triunfo final, da redenção do povo de Deus e da glória sendo recebido diante do trono do Cordeiro de Deus. Amém? Ô meu irmão, isso é alegria demais. Apocalipse 7, 9, você pode conferir. Em Mateus 5, 6, Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Mateus 5, 10, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Depois você dá uma olhada no sermão das bem-aventuranças. Em Mateus 5,12, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha só, vai ter recompensa, galardão é recompensa, irmão. Trabalha aí de forma inabalável, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha só, João 14, do 1 ao 3, né? Eu vou ler aqui na minha Bíblia que está aberta aqui, olha. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ah, querido, olha só como as pessoas pregam o texto de forma errada. Ele está dizendo que há. Esse azinho é o H e o A com acento. O A de existe. No original seria assim, olha. Na casa de meu pai existe muitas moradas. Ponto. Encerrou aqui. Se assim não fora, ou seja, se não existisse morada, eu teria dito, vou preparar lugar. Ele não está lá preparando, ele está dizendo que há, que tem, que existe já. Mas se não existisse, ele tinha ido para preparar lugar. Vamos entender o texto da forma correta, Mateus 5:20. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Primeiro aos Coríntios. Ele está falando dele mesmo, né? Paulo falando de Cristo aqui. Olha só, 1 Coríntios 5, de 1 ao 2. Eu vou ler também aqui na Bíblia, viu, irmão? Embora esteja mostrando aí, a minha Bíblia é um pouquinho diferente, e é por isso que às vezes um versículo está mostrando aqui e eu falo ele de outra forma, porque quando eu vou falar, eu falo o que está aqui na minha. Mesmo que não esteja lendo aqui, eu lembro do versículo, aí eu falo. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 ao 2. Eu vou ler para você. Olha só, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Esse tabernáculo está se referindo ao nosso corpo, tá bem? Não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, pois o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Amém. Segundo aos Coríntios 12, 2, Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus é quem sabe. Paulo está mostrando que de fato há um céu. Em Filipenses ele diz assim: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Paulo vai dizer em Colossenses 1:5, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho. Ei, de fato há uma vida após essa e uma vida eterna, e nós temos o privilégio de sermos, por Deus,
de habitarmos neste lugar celestial. Eu não quis dizer de sermos escolhidos, irmãos, porque nós somos pecadores. Deus não é o que a gente precisa, porque quando a gente fala assim, olha, Deus me escolheu, nós estamos dizendo assim, Deus não te escolheu, ou dizendo para aquela pessoa que ainda não foi salva, que ela não escolheu, mas o fato não é isso. O fato é que Deus, ele morreu, ele escolheu o mundo, ele escolheu a humanidade. Nós decidimos aceitar o que ele fez, então é diferente. Não é que eu sou melhor, porque senão eu penso que eu sou melhor do que os outros. E eu não sou melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que aquele que está ali fora tomando pinga. Porque Deus também morreu por ele. E se ele decidir escolher isso, à tarde ele já pode estar salvo no céu com o Senhor. Olha só o que Hebreus fala. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, escrito aonde? Nos céus, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, disse Pedro. Então, olha só, meu irmão, é só você pesquisar e você encontrará muitos versículos aí na Bíblia, irmãos, que vai falar sobre essa estadia nossa no céu com o Senhor. Você só precisa o quê? Você só precisa pesquisar, irmãos. Você só precisa pesquisar em nome de Jesus. Amém, querido? Pesquisa aí que você vai ver, que você verá que, de fato, nós somos chamados para estarmos com o Senhor lá nos céus. Então, irmãos, o que nós podemos perceber é isso, que a Bíblia, ela é cheia de referências, não existe apenas esses versículos que eu acabei de ler aqui para você, não. Existem muitos outros, ela é cheia de referência que nós estaremos, ela vai falar sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor Jesus, sabe? E existem vários versículos que vai mostrar que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele diz que esse dia virá como ladrão, ou seja, Cristo não será manifesto ao mundo no arrebatamento, mas somente a igreja. O arrebatamento são acontecimentos. Então, quando nós falamos de um dia estarmos com o Senhor, o que é que nós temos que ter em mente? Que nós falamos sobre, tem dois acontecimentos futuros ainda. O arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus, que são coisas distintas. A segunda vinda de Jesus, a Bíblia diz que todo olho verá. O arrebatamento vai ser apenas para os salvos, apenas para a igreja. Por isso que vai vir e será como o ladrão, será manifesto apenas a igreja do Senhor. No findar da última semana de Daniel, por exemplo, então Cristo voltará com a sua igreja para o grande julgamento das nações a todo olho. Então, o que nós precisamos entender aqui? Existe o arrebatamento para quem? Para a igreja. O arrebatamento é para os salvos. Na segunda vinda de Cristo, aí virá Cristo já com a igreja e os salvos e os santos para julgar o quê? O mundo, para julgar as nações. E haverá também o julgamento final, que até os anjos serão julgados. Sabia que anjos, pastor G, que serão julgados? Os anjos caídos, irmãos. Os anjos caídos serão julgados, sim, serão julgados. E interessante, por nós, Paulo diz que a igreja vai julgar os próprios anjos, os anjos caídos. Paulo diz que Jesus vai entregar à igreja o poder para esmagar Satanás, aonde? Debaixo dos vossos pés. A igreja sempre vai estar por cima, a igreja ela sempre é vitoriosa, irmão. Muitas vezes você olha para a sua vida e começa a reclamar achando que não é vitorioso, simplesmente porque não tem bens, porque não tem riqueza. Olha, é legal a gente ter e trabalhe para isso. Eu falo sobre finanças, né? Estou preparando um curso bíblico sobre prosperidade financeira. Eu falo um monte sobre isso, porque é importante também você ser bem-sucedido. Mas a maior alegria do cristão, a nossa glória está nos céus, a nossa glória está, sabe em quê, querido? Em ir para o céu. Amém? Aí nós temos o que agora? A Jerusalém celestial, o céu para onde a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada ao céu
que é a mesma coisa que a Bíblia chama de a Nova Jerusalém ou a Jerusalém Celestial. Olha só o que diz aqui, olha, lá em Hebreus. Deixa eu marcar ele aqui para você. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, ok? Nesta cidade celestial viveremos com Jesus por toda a eternidade. Por exemplo, o patriarca Abraão, ele tinha essa esperança, pois a Bíblia vai dizer lá em Hebreus acerca de Abraão, olha só. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Entende que essa era a fé de Abraão? Abraão sabia que a terra que lhe fora prometida aqui no mundo não era o fim da sua jornada, pelo contrário, o fim era bem além na cidade celestial que Deus havia preparado para os seus servos. Abraão serve de exemplo a todo o povo de Deus, querido. Olha só, devemos reconhecer que estamos apenas de passagem neste mundo. Aqui na terra nós somos o quê? Visitantes. Estamos aqui caminhando para o nosso verdadeiro lar, o céu. Não devemos pensar em segurança plena nesse mundo, querido, nem ficar fascinado com o que fazem as pessoas aqui, ou com o que a gente pode receber, ou com o que a gente pode conquistar, sabe? Devemos nos considerar estrangeiros e exilados na terra. Esta não é a nossa pátria, mas é um território estrangeiro, a fim de que a nossa peregrinação será uma pátria melhor, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, a cidade permanente da qual Deus é o arquiteto. Sabe, eu estava agora falando aqui para você e me veio à memória uma história que eu ouvi, uma história verídica e real, de um casal de jovens. Quando eles se converteram, eles decidiram que seriam o quê? Missionários. Então eles, ainda jovens, se casaram e foram enviados para o país estrangeiro para evangelizar. E eles passaram mais de 50 anos evangelizando. Eles não tiveram nem filho. Eles se dedicaram somente à obra do Senhor, somente ao reino de Deus. E eles voltam ao seu país de origem e eles esperavam, querido, depois de 50 anos fora, evangelizando, levando o evangelho, vivendo só para o reino. Imagina, gastou-se uma vida. Agora eles estão com seus 70 anos de idade, porque eles foram para lá bem jovens. E eles voltam e eles esperavam uma grande festa no aeroporto, sabe? Uma recepção calorosa. E não tem ninguém ali para receber, apenas o irmão da igreja que foi lá buscar eles no carro, né? E haviam alugado a igreja, a missão evangélica, havia alugado uma casinha simples para eles morarem. E quando ele chega, o homem, já o senhor, o ancião, né? Aquele missionário, ele fica muito revoltado, muito decepcionado, porque eles não foram bem recebidos como ele achava que seria. Depois de 50 anos, voltar à sua igreja de origem. E ele começa a orar muito a Deus, chorando: meu Deus, que ingratidão, que isso, que aquilo. E aí, irmãos, sabe o que acontece? Quando eles estão orando, desesperados, revoltados, se sentindo desprezados, aí Deus disse para ele: meu filho, por que você está preocupado com essas recepções? Ele falou assim: mas Senhor, depois de tantos anos, depois de 50 anos, eu voltei para casa e não há uma recepção calorosa. Chega até, estou me arrepiando aqui, irmãos. E Deus fala para ele assim: olha, esse não é o seu lar.
Você vai passar uns dias aqui, mas o seu verdadeiro lar está no céu. É lá que você vai ser bem recepcionado. É lá que você vai ser bem recebido, sabe, irmãos? Amém? Porque muitas vezes a gente fica querendo tantas recepções, querendo tanto aparato humano, tanto aparato do homem. O homem não vai fazer isso com você, sabe? Quem vai fazer é Deus. Sabe, pense em receber essa recompensa de fato do Senhor. Pense em receber essa recompensa de fato do céu. Amém? Deus é que vai te recompensar. Lá é que está o nosso verdadeiro lar. E Abraão, ele sabia disso. Abraão, ele se preparou para isso. É tanto que ele falou, andou na terra da promessa como peregrino. O coração de Abraão não se empolgava com as coisas terrenas, mas com a cidade da qual Deus é o arquiteto. Amém? Olha, querido, nós vamos falar aqui agora sobre a doutrina da vida após a morte. Mais uma vez, o assunto é o céu. Deixa eu ver se esse assunto é muito grande para a gente. Não é grande não. Vamos lá. Dá tempo. Dá tempo. Há muito tempo atrás, em meio ao sofrimento de morte, Jó perguntou. Olha a pergunta de Jó, como ela é pertinente aos nossos dias. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Séculos se passaram antes de haver uma resposta certa e final dada por Jesus sobre essa pergunta. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não verá a morte eternamente. Crês tu nisto? Essa é a pergunta. Você crê? Você de fato acredita? Sabe, na véspera da crucificação de Cristo, Jesus disse a seus discípulos: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Para quê? Para que onde eu estou estejais vós também. O lugar de que Jesus falou é o céu. Jesus Cristo é a esperança de todo aquele que nele crê. Amém? Jesus é a esperança. Entenda, querido, o céu é real. O céu não é fantasia inventada pela cabeça de homens. O céu não é místico, não é daquele miticismo e aquela empatia espiritual. É fácil interpretar o céu de maneira errada, mas a Bíblia é bem clara quanto à existência e o propósito do céu. E já que o céu é o estado eterno, não é ali, peraí, deixa eu apagar. Já que o céu é o quê? É o estado eterno, são partes do plano de Deus para as eras, ou seja, o céu e a profecia estão relacionados. Se o céu é o único lugar eterno e se a promessa de Deus nas Escrituras, através das profecias, é para o seu povo a vida eterna, então Deus não julga apenas, mas também é amor. Por isso ele providenciou um caminho para escaparmos do inferno, para aqueles que aceitam seu caminho de salvação. Ele preparou um lindo lugar chamado céu. Ali reinam alegria e descanso supremos. Ali estão totalmente ausentes o pecado, o sofrimento, o desapontamento, a solidão. Trata-se de um lugar de glória eterna.
na presença do próprio Deus e de Jesus Cristo, ao invés da perdição eterna. Você pode chegar a esse lugar confiando em Jesus como seu Salvador. É o passaporte, é o único meio de irmos. Amém? O homem tem tanto o corpo material como o espírito imortal. Ao morrer, o espírito do homem retorna para Deus, ou seja, para o céu. Paulo disse que quando ele morresse, estaria para sempre com o Senhor. Dá uma olhada nisso aqui depois. Mesmo que os espíritos dos homens ímpios permanecem conscientes, sofrendo de forma eterna. Dê uma olhada na parábola do rico e o Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, tá bom? Muitas pessoas ficam confusas, queridos, com a palavra morte, causa medo e pânico nas pessoas. Elas creem que morte, é uma separação. A morte material significa separação do corpo e do espírito, ok? A morte espiritual significa separação do homem e Deus. Quando eu morro, eu deixo de existir, mas de fato a minha alma e o meu corpo são o quê? Separados naquele momento. Assim é o que está na Bíblia, é o que a Bíblia diz sobre essas situações dos mortos. Seus corpos retornam para onde? Ao pó, eu vim do pó e ao pó retornarei. Guardando o quê? A ressurreição. Vai ficar lá, no pó, aguardando a ressurreição. O espírito dessas pessoas vão para onde? Para o paraíso, com Deus, ou em tormento eterno. Dependendo do quê? Dos atos e das escolhas que a pessoa fez ainda em seus corpos, ok? Não se enganem, o céu é um lugar real, o inferno é um lugar real, o céu é um lugar onde você terá estado de consciência, não é uma invenção da imaginação humana, nem um conceito filosófico, nem uma abstração religiosa, nem um sonho emocionante, nem as fábulas medievais de um cientista do passado, nem a superstição desgastada de um teólogo liberal. O céu é um lugar real, um local muito mais real do que você pode imaginar, muito mais real do que onde nós estamos agora. Eu aqui te dando essa aula e você aí no seu lar recebendo. O céu é um lugar real para onde Cristo voltou após a sua ascensão, lá em Atos. Então ele existe de fato, com toda a clareza, e foi criado pelo próprio Deus para colocar quem? Para colocar o seu povo. Amém? O que a Bíblia diz a respeito da doutrina do sono da alma? Que doutrina é essa? É o que nós vamos ver agora. Muitos grupos religiosos acreditam que quando o homem morre, ele fica inconsciente, tá? Não percebendo o que se passa ao seu redor. Isso que é a doutrina do sono da alma. Morreu, está inconsciente. Porém, a Bíblia ensina outra coisa. Outra doutrina. O sono da alma. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso. O fato, irmão, é que a alma dos cristãos vai imediatamente para a presença de Deus. Também significa que a doutrina do sono da alma está o quê? Errada, já que a nossa alma vai direto para o Senhor. Essa doutrina ensina que quando o cristão morre, eles entram em um estado de existência inconsciente que voltarão à consciência somente quando Cristo ressuscitar para a vida eterna. É tipo assim, olha, o cristão morreu, digamos que esse cabeça de carregador seja a alma do cristão. O cristão morre, então a alma dele vai ficar aqui em um lugar de forma inconsciente, em coma, um estado de coma, fica ali. No dia da volta de Jesus, tá? Essa alma vai ser despertada, vai voltar à sua consciência. Isso aqui ensina a doutrina do sono da alma. Essa doutrina ela está em desacordo com a Bíblia, ela não tem base bíblica, tá bom? A Bíblia não apoia esse tipo de ensinamento. Então nós precisamos o que então, pastor G? Entender o que as Escrituras dizem. Precisamos entender que as Escrituras, quando falam da morte como dormir, trata-se apenas de uma metáfora usada para indicar que a morte é apenas
um estado temporário do cristão, irmão. Por quê? Essa doutrina, ela surgiu em quê? Baseada em alguns versículos da Bíblia, tá bom? Por exemplo, quando Lázaro morre, o que Jesus diz? Lázaro adormeceu. Quando a filha de Jairo está morta, o que Jesus disse? A menina não morreu, está apenas dormindo, ela dorme. Mas com isso, as pessoas criaram essa doutrina. Mas o que de fato Jesus estava dizendo é o quê? É um estado temporário. O sono é um estado temporário. Ninguém dorme eternamente, ok? Então isso é visto claramente. Por exemplo, quando Jesus fala a seus discípulos sobre a morte de Lázaro, Jesus diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Devemos notar que Jesus não diz que a alma de Lázaro adormeceu, nem em nenhum outro texto bíblico, de fato, existe uma afirmação em relação a alguém dizendo que a alma daquela pessoa está dormindo ou está em um estado consciente. Declaração desnecessária para provar a doutrina da alma. Em vez disso, Jesus disse apenas: Lázaro adormeceu. Não prossegue explicando. João prossegue explicando o que, querido? Que Jesus, porém, ao falar, ele falava com respeito à morte de Lázaro, mas os discípulos supunham que estivesse falando sobre o repouso do sono, ok? Porque os discípulos também não entendiam. Então Jesus diz claramente: Lázaro morreu, ok? Está lá em João, você pode ver essas referências. Tá? O de Lázaro é aqui, viu, irmão? No capítulo 11 do Evangelho de João. Outros versículos, querido, falam sobre dormir após a morte. São igualmente metáforas que ensinam a morte para Deus ou para Jesus como um estado temporário, tá bem? Olha só, já os textos que indicam que os mortos não louvam a Deus ou que a atividade consciente cessa depois da morte, devem ser entendidos da perspectiva na vida nesse mundo. Por exemplo, Davi fala assim, os mortos não... Tem um salmo de Davi que ele fala isso, os mortos não te louvam, mas ele está falando do estado humano, na natureza humana, nessa realidade que nós vivemos, nessa realidade da matéria. De nossa perspectiva, uma vez que esteja morta, ele não se envolve mais com atividades como essas. Por exemplo, mas o Salmo 115 apresenta a perspectiva bíblica, a perspectiva plena da Bíblia sobre essa posição. O Salmo diz assim, olha, os mortos não te louvam, não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ele prossegue, porém, no próximo versículo, ele faz um contraste indicando que aqueles que creem em Deus bendirão o Senhor para sempre. Ele fala assim, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para todo sempre. Faz uma menção da eternidade também. Aleluia. Salmo 115, verso 17 ao 18. Então, querido, finalmente, os versículos que nós citamos agora mostram que a alma dos cristãos vão imediatamente à presença de Deus e desfruta da comunhão com Ele, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. 2 Coríntios, já está aberto aqui, capítulo 5, e eu vou ler o versículo 8, que diz assim, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, quando nós deixarmos, de fato, o nosso corpo, nós iremos habitar para sempre com o Senhor. E isso é muito bom e nisso está a glória de um cristão genuíno. Amém, queridos? Ficou claro isso aí para você? Eu vou pular essa parte aqui, você continue aí depois dando uma lida na sua apostila, porque aqui agora serão versículos, tá bom? Que vai mostrar essa consciência, então não há muito o que ter dúvida ou o que explicar. Basta você ler cada um desses versículos aqui e você vai tirar as suas próprias conclusões de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? Olha só, a doutrina da contribuição para a obra do Senhor. Essa aqui é uma outra doutrina. E nós precisamos, de fato, entender isso. Antes de acirrarmos
a questão sobre esse tema, devemos nos inquirir qual a ótica que temos sobre a obra de Deus e sua importância para a humanidade. Se a resposta a esse questionamento for positiva e o assunto relevante, então falar de contribuição à obra de Deus será muito tranquilo. Tá bom, querido? Porque muitas pessoas têm dificuldades em contribuir com seus dízimos, de contribuir com suas ofertas, em fazer ofertas de forma voluntária, mas isso vai depender muito da visão sua pessoal em relação à obra de Deus, tá? Tem pessoas que acham que é importante contribuir com a obra de Deus e elas dão isso de forma tranquila. Por exemplo, Abraão foi a primeira pessoa que se tem notícia que deu o dízimo e sua bênção tem chegado até nós através de Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Na ótica cristã, o servo de Deus precisa exceder os escribas, né? Foi isso que Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Então, leia lá Mateus. E ser mais do que dizimista, devemos ser uma oferta viva a Deus, tá bom? Mais do que você entregar o seu dízimo, a tua vida precisa ser um sacrifício vivo, não foi isso? Né? Não está aqui, né? Não sei se nós vamos ver, mas Paulo não citou isso lá em Romanos 12, apresentar o vosso corpo vivo, santo e vivo, por sacrifício agradável ao Senhor. Todos os cristãos, ou todos que devemos, né, todos concordam com a seguinte frase de Jesus: dá a César o que é de César. Isso é fato, todo mundo fala isso. Ou seja, o que é da terra, faça na terra. Só que o versículo ele é completo: dá a Deus o que é de Deus. Mas quando é para dar a Deus, querido, muitos inventam argumentos e obstáculos, inventam desculpas. Você que está vendo aqui, você é um dizimista fiel? Você é um ofertante fiel à obra de Deus? Você dá a César o que é de César? Amém. Agora, você dá a Deus o que é de Deus? Você dá a Deus o que de fato pertence a Deus? Ou só dá a César o que é de César e não dá a Deus o que é de Deus? Sabe, querido, olha, que nunca nos deixemos de se contaminar por essa avareza. Olha só, quero ler esse texto para você. Sabe, alguém que não é um dizimista fiel, alguém que não é um ofertante, é uma pessoa avarenta. E a Bíblia diz que os avarentos, eles não herdarão o reino de Deus, irmãos. Colossenses 3,5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza. Avareza é considerada como idolatria, irmãos. Mas devemos o quê? Trazer todos os dias na casa do tesouro, a igreja, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. É preciso salientar também, querido, que o dízimo no período da graça de Cristo não é dado com o objetivo da salvação. Ninguém dá dízimo para ser salvo, mas é dado com amor, pois Deus ama quem dá com alegria. Segundo aos Coríntios 9:7. Cada oferta é como se fosse uma semente de bênçãos que na hora certa nós colheremos. Olha o que Paulo diz, segundo aos Coríntios, capítulo 9, irmãos, versículo 11. Paulo diz assim, olha, no versículo 10, aliás, irmãos. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém. Ele diz no 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre
em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Quando você é assim, você está aqui sendo submisso aos princípios de Deus. Estudar sobre a autoridade espiritual, nós já vimos isso aqui, né? Você que está fazendo o curso completo, a formação no Novo Testamento, nós já tivemos sobre autoridade espiritual, querido. Pode parecer a alguns que se trata de um tema seco, mas a essência da própria espiritualidade está na relação certa da obediência do homem a Deus. O Senhor age a partir do seu trono que está estabelecido sobre a autoridade. Isso é básico e coloca tudo como Deus quer. Louvar, orar, jejuar ou fazer coisas sem submissão não tem valor para Deus. É mecânico e sem vida. E muitas pessoas estão fazendo isso simplesmente pelo ritual. Entenda o princípio divino. Deus é autoridade em si mesmo. Amém? E tudo que no mundo, ou seja, cosmos, tudo que existe é sustentado pela palavra do poder de Deus. A Bíblia diz que ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Nada sobrepuja a autoridade de Deus no universo. Logo, é indispensável para a vida daquele que deseja cooperar com o Senhor, conhecer de fato a autoridade de Deus. Entrar em contato com a autoridade do Senhor é o mesmo que entrar em sintonia direta com Deus. Nós precisamos andar, entregar o nosso dízimo e estudar a palavra de acordo com a autoridade de Deus, tá bom? Olha só essa frase aqui, ó. A maior das exigências que Deus fez ao homem não é a de carregar a cruz, servir, fazer ofertas ou negar a si mesmo. A maior das exigências é que o homem obedeça. Tem muita gente que sacrifica, fazendo jejum, trazendo grandes ofertas, mas não obedece, mas não tem o coração. Deus tem prazer na obediência. Olha o que ele disse em Samuel, 1 Samuel. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se lhe obedeça a sua palavra. Meu irmão, se você pode fazer alguma coisa para Deus, isso precisa ser a obediência. Não adianta você entregar o teu salário, não adianta você entregar o seu carro, não adianta você entregar a tua fazenda, não adianta você entregar a sua casa, o seu apartamento, dar de oferta, se você não obedece a Deus. Amém. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto do lar. Se você é um cristão que anda em desobediência a Deus, quando Deus olha para você e olha para o feiticeiro, ele vê a mesma coisa. Isso é muito sério. Isso é muito forte, irmãos, pelo amor de Deus. Pensa nisso, imagina, você está indo para a igreja com sua biblinha, sabe, debaixo do braço, mas anda em desobediência e Deus olha, lá está indo o feiticeiro para a igreja. Já parou para pensar na dimensão dessa palavra? Que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você vai receber o mesmo castigo se você é rebelde. Visto que rejeitaste a palavra, estou terminando o versículo, tá? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Essa é a palavra dura que Deus diz através do profeta Samuel a Saul, que rejeitou o trono da graça, irmãos. Amém, querido? Diante disso, rejeitar uma ordem de Deus é o mesmo que ir contra o próprio Deus. O reino de Deus, no reino de Deus está explícita a dependência. Quem está no reino precisa depender de Deus. Dependência a tudo que o Senhor determina, isto é, sendo-lhe completamente submisso. Jesus prega o evangelho do reino porque conhece o problema principal do homem, a sua independência para com Deus. Na independência está implícita a rebeldia, e o evangelho do reino ataca a causa, levando o homem à dependência do Senhor e, consequentemente, a torná-lo
salvo e regenerado. O evangelho do reino é a única maneira de recuperar um rebelde. Só o evangelho, meu amigo. Se você vive debaixo desse princípio de rebeldia, irmão, o que mais tem gente na igreja sendo rebelde? Ele não obedece à palavra, acha que a Bíblia está ultrapassada, acha que a Bíblia não serve mais para hoje, acha que a Bíblia foi feita para dominar o ser humano. E eles vivem um eterno rebelde, achando que estão agradando o coração de Deus, achando que Deus está se amarrando no que eles estão fazendo. Ei, Deus não está. Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. O princípio de autoridade delegada é que rege todas as relações do homem com o homem, bem como do homem para com Deus. Todas as coisas estão debaixo deste princípio. Nada está solto, está tudo junto, irmãos. Esse é um princípio de paz e de ordem, nunca de confusão. Deus assim criou todas as coisas, mas ao rebelar-se, Lúcifer gerou confusão e o pior, está levando todos os homens a viverem debaixo do princípio de rebeldia. Sabe como funciona o princípio da autoridade delegada? Na Trindade temos o quê? O Pai é igual ao Filho, que é igual ao Espírito Santo. Na essência, os três são iguais. Todavia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes nas suas funções. O Pai enviou o Filho veio. O Filho foi obediente ao Pai. O Filho enviou o Espírito e o Espírito Santo veio. O Espírito Santo é obediente ao Filho. É essa sequência. Olha, querido, quero convidar você, eu não vou ler aqui, porque senão a gente vai passar muito do nosso horário, mas eu quero convidar você para ler essas referências, para que você, de fato, fique com isso muito claro e qualquer princípio de rebeldia que porventura há na sua vida, caia por terra em nome de Jesus, que você não seja considerado feiticeiro por ser uma pessoa rebelde. Querido, entenda, a Trindade é a fonte de toda a verdade. Esse princípio divino é encontrado em todas as relações estabelecidas por Deus. Temos que, numa família, o pai é igual à mãe, que é igual aos filhos. Ocorre que na família o pai é o cabeça e a mãe a ajudadora. Temos que numa família, alguma família, né? Temos ou temamos, ok? E a mãe é igual aos filhos. Ocorre que na família o pai é o cabeça, a mãe é a ajudadora. Eles são iguais. Ele tem o mesmo valor para o Senhor, mas tem funções diferentes. Amém? Você entendeu isso? O pai e a mãe têm função diferente. São iguais perante Deus, mas têm função diferente. Deus estabeleceu isso. Então nós vamos aqui. O que é submissão? Submissão, querido, não é mera obediência externa, nem tampouco quando controlado. Submissão é prestar obediência inteligente a uma autoridade delegada. É exteriorizar um espírito submisso, mesmo quando ninguém está por perto. É renunciar à opinião própria quando se põe a orientação daqueles que exercem autoridade sobre nós. Você não vai obedecer a Deus só porque o seu pastor está vendo, só porque tem irmão da igreja. Quando você está sozinho, você ainda tem a consciência que precisa obedecer ao Senhor. Quando é que aprendemos o que é submissão? Quando é que nos convertemos? Quando aceitamos, queridos, presta atenção, o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Quando verdadeiramente renuncio a tudo que tenho, nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo ao Senhor. Aí eu sou submisso e convertido. Sigo submisso às direções e orientações que recebo das autoridades delegadas, dos meus líderes, do meu patrão, enfim. Olha o que Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que antes a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte
de cruz. Só existe um caminho para a submissão: andar como Cristo andou, porque Ele é o nosso modelo. E embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sabe, sem submissão, jamais chegaremos ao alvo, nem estaremos sendo cooperadores do Senhor. Se alguém é independente, rebelde, sabe, não é membro do corpo, pois sendo membro, será sempre dependente, submisso. Como pode um membro subsistir no corpo se não se submeter às ordens da cabeça, irmãos? Não tem lógica. Assim também, nós não podemos subsistir no corpo de Cristo se não formos sujeitos às autoridades delegadas. Quando uma mulher não se submete ao seu marido, ou quando um filho não obedece ao seu pai, ou quando o empregado não acata a ordem do seu chefe, ou quando o discípulo não se submete às autoridades, é porque estão cheios de si. Quem está cheio de Cristo está cheio de obediência. O evangelho do reino aniquila com a independência do homem, bem como a rebeldia faz do homem um ser submisso, bem como a rebeldia faz do homem um ser insubmisso, tá bom? Aqui a palavra é insubmisso. Olha só, quais são as autoridades da igreja? E a gente vai fechar com isso aqui, viu, querido? Nós temos Cristo, nós temos a palavra, amém? Ninguém pode dizer que é submisso a Cristo e a sua igreja se não obedece à palavra de Deus. Aí nós temos o quê? Os apóstolos. Então você vai ler aí essas referências, tá bom? Os apóstolos determinavam a doutrina e usavam amplamente a autoridade que Deus lhe havia outorgado. A igreja continua necessitando desse ministério. Continua precisando que os apóstolos ordenem tudo, estabeleçam o reino de Deus com clareza. Aí depois nós temos o quê? Pastores. Esses pastores, como os apóstolos, profetas e evangelistas, são ministérios específicos de governo e têm a responsabilidade, querido, de manter o quê? O ensino, a visão, a doutrina sempre firmemente clara, cuidando para que não perca a sua consistência e fiquem fofos. Aí nós temos o quê? A autoridade paterna. O homem é o cabeça. Nós estamos falando já dentro da paternidade. Nós falamos primeiro da igreja e agora dentro da paternidade, dentro do lar. O homem é o cabeça, a autoridade delegada por Deus no seu lar. Isto porque o Senhor assim o constituiu para o desenvolvimento harmônico da família. O homem não deve ser um ditador, amém? Você como homem, quando a Bíblia diz que nós somos o cabeça, não é para que sejamos ditadores. E nem tampouco também sejamos frouxos. Ele deve ordenar, governar a sua casa dentro dos princípios divinos com amor. Amém? O cabeça deve sempre procurar escutar o ponto de vista da sua esposa. Nós, homens, precisamos ouvir mais as nossas esposas. Amém? E a mulher deve deixar com o marido a responsabilidade das decisões. A mulher e os filhos precisam da proteção e da autoridade do esposo e pai em todas as áreas de suas vidas. É assim que Deus determinou, mesmo que o marido ou pai seja incrédulo. O homem ele é o provedor da família, ele é o protetor do seu lar. Quando nós não estamos sendo protetores e nem os provedores, nós estamos falhando com o nosso papel de homem. Amém, querido? E a gente finaliza aqui. Tenho ainda uma página, deixa eu só dar uma olhada aqui, para a nossa aula não se estender muito, não é? Ela finaliza aqui, olha, na página 23. Aqui não tem muito o que a gente explicar, é apenas ler, então você cumpra com essa tarefa de casa aí, né? Para você ler bastante, estuda muito bem esses versículos. Olha, irmãos, essa é uma apostila linda de 23 páginas que você pode imprimir, encadernar, sabe? Para que você, de fato,
tem um bom material em mão. Você pode falar aqui sobre obediência, sobre salvação, sobre família. Tudo isso é um material que você pode gerar inúmeras pregações, tá bom? Então, meu amado, ó, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Olha, a gente já vai pular já para o próximo nível e nós vamos falar sobre curas, nós vamos falar sobre Jesus no próximo módulo, na próxima matéria. Não deixe de renovar sua matrícula, já renova, tá bom? E você que está fazendo o curso de forma esporádica, né? Porque nós temos pessoas que vão fazer as 10 matérias e tem sempre alguém que está entrando em um mês para fazer apenas um curso. Olha, o meu convite para você é que você faça mais cursos, que você continue nessa jornada e finalize, irmãos, porque eu te garanto que essas 10 matérias que nós temos neste curso, que tem duração de 10 meses, essas 10 matérias, formação do Novo Testamento, ela vai dar um up na sua vida, no seu ministério e na sua vida espiritual. Você não será mais o mesmo, eu te garanto e tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Amém? Então nós fechamos aqui o conteúdo deste módulo Doutrinas Bíblicas. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.